O livro de Isaías parece à primeira vista uma grande contradição, né? De um lado a gente lê sobre juízo, destruição, do outro sobre uma esperança gloriosa. Como é que essas duas coisas se encaixam? É exatamente isso que vamos desvendar aqui, mergulhando na mensagem central do livro, com base na análise do teólogo J.N. Darby. Então vamos direto ao ponto. O dilema que Isaías coloca na mesa é bem chocante. O próprio povo escolhido por Deus simplesmente virou as costas para ele. E aí fica a pergunta, né? E agora? O que acontece depois de uma coisa dessas? Para a gente poder entender a resposta de Deus, Isaías primeiro nos força a olhar bem de perto para o tamanho do problema. É quase como um diagnóstico, sabe? Ele aponta com precisão qual era o estado espiritual de Israel, a nação escolhida, com um foco bem especial na sua capital, Jerusalém, também conhecida como Sião. E o que a gente vê aqui é um contraste, assim, absurdo. De um lado, estava o plano original, chamado de Deus para que Israel fosse uma cidade fiel, um verdadeiro testemunho para as outras nações, mas a realidade era o completo oposto. O que se via era uma Sião corrompida, que tinha chegado a um nível de maldade pior até do que a dos povos ao redor. E essa realidade leva a uma consequência inevitável. Olha só o que Deus diz. Ele declara que o juízo não é só uma possibilidade, não, é uma necessidade. E o mais pesado disso tudo é que ele se refere ao seu próprio povo, gente de dentro da nação como seus adversários. Então fica bem claro que isso não era só um aviso, era um veredito. A rebelião era tão profunda, tão enraizada, que a única resposta divina possível era o que o texto chama de fogo consumidor, para purificar a nação desses adversários internos. Mas, e aqui a história dá uma virada impressionante. Mesmo com esse juízo sendo certo, a mensagem de Isaías não termina em destruição. Pelo contrário, é justamente no meio desse cenário sombrio que surge uma promessa, uma cura divina que vem através de uma figura central de esperança. E toda essa esperança se resume em um nome: Emanuel. O significado? Deus conosco. Pensa no peso disso. A promessa era de que o próprio Deus ia entrar na história para ser a resposta, a solução para a falha da humanidade. E a obra desse Messias é apresentada em duas grandes etapas. A primeira é de sofrimento e propiciação pelos pecados. Ele seria desprezado, rejeitado, morreria como oferta. Mas tem a segunda etapa, a de glória futura, onde ele estabelece seu reinado como rei, como senhor dos senhores. Bom, com a promessa do Messias como base de tudo, a pergunta vira prática. Como é que essa redenção acontece de fato? Como se sai do caos para a restauração? Isaías não nos deixa no escuro. Ele detalha o caminho exato para a restauração de Sião. O que Isaías descreve é um processo bem claro, em 4 fases. Primeiro, o juízo vem e destrói os transgressores. Mas, ponto-chave, um grupo é preservado no meio disso, uma semente santa. É através desse grupo que a cidade é redimida e, finalmente, a justiça é estabelecida, restaurando Sião como uma cidade fiel. E olha, este versículo aqui resume tudo de forma perfeita. O princípio divino é este. A restauração não acontece passando um pano para o pecado. Ela vem lidando com ele de frente, através do juízo, para só então estabelecer a justiça de verdade. Então, o resultado desse processo todo é uma separação bem nítida. A grande maioria, os transgressores, são consumidos pelo juízo. Mas um remanescente fiel é redimido, é salvo. E é justamente essa pequena semente que se torna a base para uma Sião completamente nova e restaurada. Depois de passar pelo juízo, pela promessa e pelo processo de redenção, a gente chega na resolução final. A visão de Isaías se expande para muito além das fronteiras de Israel, revelando como o plano de Deus para Sião impacta, no fim das contas, o mundo inteiro. Mas para esse novo reino ser estabelecido, uma coisa precisa acontecer antes. As grandes potências da época que se opuseram ao povo de Deus. Pense na Síria, na Babilônia. Elas também precisam enfrentar o seu próprio juízo. O tabuleiro precisa ser limpo, por assim dizer. E aí, uma vez que essas forças opositoras são removidas, olha o que acontece com Jerusalém. Ela é elevada a um status completamente novo. Ela se torna literalmente o próprio trono de Jeová aqui na terra. E o mais incrível é que essa restauração não é algo que acontece em segredo. Não, é uma demonstração pública da glória de Deus para que todas as nações, toda a humanidade possa ver. É o cumprimento final do grande plano dele. Então, no final, essa jornada por Isaías nos deixa com essa reflexão poderosa.
Começamos com uma cidade rebelde à beira da ruína e terminamos no centro da glória de Deus revelada ao mundo. Isso nos faz pensar: o que essa trajetória profética revela sobre a natureza do juízo e da graça de Deus? Fica claro que o juízo não é o ponto final, mas sim o caminho necessário para um futuro glorioso e redimido.